Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. A doutora Tatiana, a doutora Ivone estão novamente comigo na bancada. Elas são referência técnica médica da atenção primária do município e hoje a pauta que a gente vai dialogar aqui com elas é sobre as arboviroses, né? É um problema todos os anos para todos os municípios, infelizmente. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Como é que está o município em relação às arboviroses? Então, a arbovirose, ela é constante, né? No nosso município, durante todo o ano, nós temos alguns casos de arbovirose. Principalmente dengue, né? Entre 2023 e 2024, nós tivemos assim, um surto no município, né? Que houve um maior número de casos de chikungunya, mas também tivemos casos de dengue. No momento, nós não temos casos de zika notificados no município, isso é muito importante, né? Devido ao risco da zika para as gestantes. Uhum. As arboviroses são as três, né? São doenças assim de região quente, ou é impressão minha? Nos países frios, na Europa, será que existe isso? O que acontece é que a arbovirose são doenças causadas por vírus, transmitidas por mosquitos, picadas de mosquitos. E pelo menos a maioria delas, né? E essas três principais, dengue, zika e chikungunya. Os mosquitos, eles são típicos de regiões mais quentes, mais úmidas, de país mais tropical, né? Por isso que você tem essa percepção, ela é real. E é uma coisa que se a pessoa limpar a própria casa, evita muito, né? É muito ligada à limpeza de uma forma geral e não é a limpeza só do município, é a limpeza inclusive interna. Sim, o município faz, né, esse cuidado, né, através da vigilância em locais, em lotes vazios, né, recolhimento de lixo, mas assim o foco principal que a gente tem que ficar atento, né, a população fazer a parte dela é dentro do domicílio, né, evitar água parada dentro de potinhos, olhar a caixa d'água se ela está tampada, a vasilhinha de água do cachorro, né, o potinho de água da planta, limpar constantemente e evitar essa água parada, evitar acúmulo de lixos no quintal, né, até uma tampinha do refrigerante, ela ali acumulando água, ela é um foco de dengue. Aí fica muito difícil combater, porque é um negócio que tem a ver com limpeza mesmo, sim, né? É um cuidado, né? E a gente tirando 5, no máximo 10 minutos por dia, dando uma revisada, até umas 2 vezes, 3 vezes por semana, a gente não acumularia, né? Líquido e criadouro. Doutoras, quais são as queixas mais comuns de quem está acometido de dengue? Zika não está tendo, graças a Deus, né? De dengue e chikungunya são muito parecidos os sintomas? São bem parecidos, né? Mas a gente tem que ficar, mesmo sem casos, né, notificados, nós temos que ficar sempre atentos à questão da zika no município. Mas são sintomas bem parecidos, né? Tem febre, né? Alguns, por exemplo, a dengue, ela tem uma característica de uma febre mais alta. A chikungunya vai ter febre, mas mais característica de dor muito intensa, uma artralgia muito intensa e às vezes associada a edema. A zika, ela aparece mais com exantema, né, que é aquela vermelhidão na pele e muito prurido, né, aquela sensação de coceira na pele. Conjuntivite também. São parecidos, mas a gente tem muito claro que é sintoma de dengue. Então, geralmente, todo mundo confunde tudo que está sentindo com dengue. E agora, quando tem muita dor articular, eles já conseguem associar a chikungunya, porque muita gente teve chikungunya no último ano. E a chikungunya, mesmo depois que a pessoa cura, parece que esse processo de dor continua com ela ali algumas semanas ainda. Tem gente que relata até mês, né? Sim, nós temos a chikungunya, ela é dividida em 3 fases, né? Que é a fase aguda, que dura até 14 dias, a fase subaguda, que é até 3 meses, e a partir daí a fase crônica. Na fase inicial vai vir a febre, a dor, né? O edema, e a dor articular pode ser bilateral em vários membros. Durante até 14 dias, alguns pacientes, no final desses 14 dias, recuperam e ficam bem. Alguns passam para essa fase subaguda, que vai durar até 3 meses, com dor, e o que não melhora até os 3 meses com tratamento adequado, que vai para a fase crônica. Os pacientes que ficam na fase aguda e subaguda, eles são acompanhados na unidade básica de saúde pelo médico de família. Tem um tratamento adequado conforme a fase que ele se encontra, e depois, se ele passa para a fase crônica, aí ele é acompanhado também pelo reumatologista na atenção especializada. A gente tem as 3 arboviroses principais. A dengue, ela costuma ser bastante grave. Então, em relação à gravidade, a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque pode evoluir de maneira desfavorável.
A Zika nos preocupa muito a questão da doença congênita, né? Relação em Zika em gestante. Então, a gente tem que ficar bem atento também. E a chikungunya é essa questão da cronificação, que pode tornar-se uma doença crônica e trazer incapacidade no trabalho, né? Trazer mais transtornos a partir desses 3 meses aí, quando ela cronifica. Isso foi ficando pior ou não? Assim, os sintomas nas pessoas vai ficando pior à medida que elas pegam? Porque, infelizmente, pode pegar várias vezes, tanto dengue como pode se repetir, não pode? A chikungunya, ela pega apenas uma vez. Somente uma vez. A cronicidade está mais relacionada a mulheres, a pessoas do sexo feminino, idade a partir de 45 anos, e se ela já tinha alguma alteração articular. Por exemplo, ela já tinha uma dor no joelho, alguma alteração articular no joelho ou dor lombar. Então, essa região vai doer mais e tem maior possibilidade de cronificar. Entendi. Já a dengue, ela é transmitida por 4 sorotipos, por isso que a gente pode pegar mais de uma vez. Então, a gente pega a dengue uma vez a partir de um sorotipo, de um tipo de vírus. Aí pode ser que depois você se contamine novamente com outro e depois com outro, por isso que pode repetir. E a tendência é, à medida que você vai repetindo, você tem maior tendência à gravidade. E tem como saber qual é o sorotipo? Só se ficar muito grave, né? Que aí vai fazer exames. O exame solicitado em tempo hábil, o objetivo é reconhecer, é saber o sorotipo mesmo. Quando a gente já faz um exame mais... Depois de passado os primeiros dias, aí a gente não consegue identificar, mas no começo a gente consegue. A orientação aqui no município, né, através até da vigilância também, todo paciente com suspeita de arbovirose que é atendido nas unidades de saúde, na verdade isso é para todos os serviços de saúde, né? Como a gente trabalha na prefeitura, acaba que a gente fala muito sobre isso. Notificar para a vigilância, né, a suspeita do caso e solicitar os exames conforme... Tentar identificar o Para identificar. E nós temos o RT-PCR e a sorologia, que são exames que é feito de acordo com o período que o paciente procura a unidade de saúde e nele vai identificar o sorotipo da doença. E ambos são exames de sangue? São. No caso da dengue, dependendo porque existem classificações, né, da dengue. Se o paciente ele é do grupo A, B, C ou D, aí geralmente o paciente do grupo B. O do grupo A é paciente sem sinais de gravidade que não pertence a nenhum grupo de risco. E aí a gente faz só um acompanhamento mesmo deste paciente, com retorno, supervisão. Do grupo B, ele já é paciente pertencente a grupos de risco, mas que não tem sinal de gravidade. As crianças menores de 2 anos, os idosos, gestantes e algum paciente com alguma doença crônica importante. Do grupo C já tem mais sinais de risco, sinais de alerta que a gente chama. Sinais de alerta seriam dor abdominal, hipotensão postural, vômito que não cessa. Outros sinais irritabilidade, né? Irritabilidade acontece por questões de extravasamento de sangue. Aí, nestes pacientes do grupo B, principalmente, que é a nível de atenção primária, a gente precisa fazer o hemograma para ajudar a avaliar a gravidade, porque eles são pacientes do grupo de risco, né? Uhum. O hemograma simples, o hemograma comum, também é utilizado como um exame para a gente conseguir conduzir, para ver se vai ser necessário conduzir para o hospital, se a gente consegue conduzir na atenção primária mesmo. O governo anunciou a vacina da dengue. Recente, né? O ministro Padilha anunciou que ia ter no SUS. Nós já temos essa vacina no município. Ela é para todo mundo? Ela é só para esses grupos prioritários? A vacina da dengue chegou no município, sim. Ela ela pode ser feita em pacientes de 4 até 64 anos, mas no nosso município, como não chegou uma quantidade muito grande, a gente está fazendo para pacientes entre 10 e 14 anos, crianças e adolescentes, 10 e 14 anos. Porém, ainda assim, apesar da gente ter pouca, a gente tem menos pacientes vacinando do que a quantidade de vacina. A gente precisa divulgar um pouquinho mais, porque a procura pela vacina da dengue está sendo pouca ainda. E ela dá reação, doutora? Ela é uma vacina que a gente fala atenuada, então ela pode trazer uma reação mais mínima, assim, não é nada importante, não. É lógico que pode ser que tenha reação alérgica, são poucos os casos, mas pode ter uma reação mais grave, e ela é feita em 2 doses. Se tiver qualquer tipo de reação mais intensificada depois da primeira dose, a gente já não faz a segunda. E essa reação mais intensa a gente não tem como prever, né? E é muito raro também.
Tá como as outras vacinas, né? Existe a oferta, mas a procura ainda tá aquém do que deveria, né? Sim, tá bem aquém. E a vacina é da dengue, e a dengue, às vezes a gente não dá muito valor para ela, mas é uma doença potencialmente fatal. Então, assim, o risco da vacina e o benefício a gente consegue medir e comprovar que é melhor vacinar. Tem também a questão da dengue hemorrágica, né? Que é uma forma mais grave da dengue comum, que Sim. afeta os glóbulos, é isso? Normalmente, a dengue começa com sintomas clássicos. Aí, a partir do 4º, 5º dia, a febre começa a ceder. E aí a pessoa fala, estou melhorando. Aí é nessa fase que a gente tem que ficar um pouquinho mais atenta, porque a tendência de tornar-se uma dengue hemorrágica é maior nesse período de febre cedendo, né? Quando a pessoa fica mais tranquila. E aí a dengue hemorrágica a gente vai começar a perceber quando surgem aqueles sinais de alerta também, algum sangramento espontâneo na gengiva, nas mucosas, né? No olho, no nariz, ou manchas roxas, né, pelo corpo. Às vezes a gente se preocupa, estou com dengue, estou preocupada porque eu estou cheia de mancha vermelha, igual a Ivone falou. O exantema, a mancha vermelha, o prurido é ok, é sintoma clássico, é normal. Mas se aparecer mancha roxa ou petequia, que a gente chama, que são os pontinhos, como se tivesse feito com caneta Bic assim no corpo, que é extravasamento de sangue também, essas manchas podem aparecer espontaneamente ou através da prova do laço, que é um exame básico que a gente faz quando atende o paciente no posto. Aí esses são sinais de que a dengue pode estar se tornando uma dengue hemorrágica. Em relação a sinais de gravidade, igual a Tatiana falou, a gente tem que ficar muito atento às crianças, porque as crianças às vezes elas não vão conseguir manifestar, informar o que elas estão sentindo, né? Mas ficar bem atento à irritabilidade. A irritabilidade é uma característica de que a criança pode estar agravando se for uma criança com dengue. Então é importante os pais ficarem atentos a esse sintoma. Tem também a questão de não poder tomar alguns tipos de medicamento, né? Que piora o quadro. Sim, até pela questão da dengue hemorrágica. Né? Exatamente. Na dengue, né, a orientação é sempre, se não tiver contraindicação à medicação, é o dipirona e o paracetamol, evitando anti-inflamatórios. E importantíssimo na dengue é a hidratação, né? A hidratação oral, através de água, e o soro. Entendi. Os medicamentos que não devem ser consumidos nas arboviroses são os anti-inflamatórios, como ela disse, os corticoides, né, que é um tipo específico. O anti-inflamatório que é muito usado é o AS, às vezes, né? Antes as mães usavam muito o melhoral infantil, o AS Sim. infantil. Hoje a gente tem que evitar por conta de risco de dengue. E em relação à chikungunya, às vezes as pessoas, né, porque a dor é muito intensa, então tem uma classificação de dor, que a gente vai fazer essa análise, né, para saber qual é a dor do paciente, e conforme a dor será feito o tratamento. E então é importante a população não iniciar tratamento sem orientação médica, né, porque em alguns casos, né, nesse momento que a gente teve esse surto aí, viu-se muito uso de corticoide na fase inicial, na fase aguda, tanto em comprimido quanto a injeção, né, que eles estavam tomando o injetável. E nesse momento, o seu corpo está com a carga viral muito alta. E quando você toma um medicamento desse, ele baixa a sua imunidade. Então, essa carga viral fica mais alta. Então, os sinais e sintomas podem ser mais graves. Né? E lembrando que a gente fala muito da dengue, né? Dengue hemorrágica, risco de morte, mas a chikungunya também é grave. A chikungunya também mata. Então, tem que ficar bastante alertas a isso aí. As pessoas têm muito medo dela por causa das dores, né? Que são muito agudas. Sim, a dor é intensa, incomoda, né? Dificulta a deambulação, dificulta as atividades de vida diária, mas além da dor ainda tem o risco. Doutoras, atualmente o município está dentro da média do que é aí observado por vocês na área de atenção primária, né? Não tem nada de surto, graças a Deus? No momento, não. No momento, graças a Deus, não tem, não. E o interessante é que a gente se prepara para os surtos, né? A gente tem planos de contingência que a gente fala, de acordo com a situação atual do município, a gente vai tomando condutas e posturas diferentes. No momento, está a condição básica, né? Não tem nenhuma novidade. Graças a Deus. No momento, entre 2023 e 2024, que teve o surto, aí foi montado um serviço para atendimento de arbovirose no Cidade Nobre, né? Na UISA, onde tinha os médicos especialistas para atender os pacientes com sintomas de arbovirose naquele momento. Lá dentro do serviço era colhido hemograma, que a Tatiane comentou, e o resultado
voltava para a própria unidade, então o paciente aguardava, enquanto ele aguardava, ele já ia sendo hidratado, e o médico já via o resultado do exame para saber qual a conduta, se era um paciente que precisava ser encaminhado para a UPA, se precisava ser encaminhado para o hospital, ou se seria conduzido ali na unidade mesmo com retorno. Bem, ainda bem que não está tendo, né? Porque a UPA e o municipal emitiram uma nota que estão com a capacidade muito superior. Vocês sabem me dizer o que está havendo, que está desse jeito? Sinceramente, eu vi também o anúncio, mas eu não sei o que está pesando lá na UPA, não. Porque um tempo atrás era problema... 104% de ocupação no hospital, né? E parece que 130% na UPA. E a gente, se não melhorar, a gente vai ver direto, porque existe uma orientação do Ministério Público que seja informada a população a capacidade. Ainda hoje eu conversava com o pessoal sobre isso. Então, é uma coisa para... De certa forma, é bom saber, porque as pessoas também vão muito lá com sintomas que deveriam ir para as unidades de saúde, né? Hoje pode ser também que eles estejam indo, pelo menos dos municípios de entorno, pode ser que esteja tendo casos de dengue também, né? De arbovirose, porque a época é uma época mais suscetível mesmo, mas aqui em Patinga que a gente está com uma situação mais controlada. Eu não sei dos municípios que a gente atende também na UPA. Em Patinga, nós estamos atualmente com 60 equipes, né, de estratégia de saúde da família, todas equipes completas, com médico e enfermeiro, então dando total assistência, e ainda 3 médicos, né, atendendo através da na telemedicina. Tem o horário estendido, né? Horário estendido em 2 unidades de saúde. No Canaã, a gente tenta evitar que nossos pacientes vão para a UPA. Se eles vão é por questões pessoais mesmo, porque eles escolheram ir. A gente consegue absorver esses pacientes antes deles chegarem. Pois é, ainda há pouco vocês me contaram sobre essa questão da telemedicina, né? É um atendimento novo ou já existe há mais tempo? A telemedicina ela vem sendo implantada no município há mais ou menos 3 meses. A nossa telemedicina acontece através de cabines de teleatendimento, que elas estão em pontos estratégicos. Atualmente, na atenção primária, a gente tem 2 cabines, uma no Iguaçu, uma no Betânia e outra no Canaã. E aí tem 8 horas por dia médico atendendo ali, junto com uma enfermeira ou técnico de enfermagem que fica auxiliando o paciente. Essa cabine está na unidade de saúde, atendendo o paciente daquela unidade. Então, o paciente entra na cabine, ela tem esteto, otoscópio, dermatoscópio, oxímetro, tem... O técnico de enfermagem consegue colocar os aparelhos nos pontos que o médico solicita e o médico consegue avaliar tudo em tempo real. O paciente na cabine e médico em casa ou no consultório, né, onde ele pode atender. E a gente está implantando. Então, cada dia a telemedicina no município está crescendo. Por enquanto, está funcionando assim. A gente tem uma outra cabine que está para definir ainda se ela vai ser na policlínica ou se vai ser em outra unidade de saúde, mas ainda não está funcionando. A gente tem essas 2 em funcionamento. É um reforço, né? É um reforço para as equipes. E a gente coloca em ponto estratégico porque são equipes maiores, né? Os bairros são mais populosos e, às vezes, apenas com as equipes mesmo de estratégia que estão lá, às vezes não dá conta para a gente tentar evitar que esses pacientes cheguem até a UPA. Então, reforçar a população, né? Que tem essa gama de profissionais, né? Disponíveis no município, então, para a população procurar mesmo a atenção primária como porta de primeiro atendimento. Evitar automedicação, procurar atenção primária para receber os primeiros atendimentos, fazer o cuidado do domicílio, né? Cada um cuidando ali do seu entorno. Atenção para as crianças de 10, 14 anos receberem a dose da vacina, né? Aproveitar que elas têm direito. Pois é, está tudo aí. Cada ano que passa aumenta o número de doses no calendário vacinal, né? A gente vai vendo coisas que do meu primeiro filho que era paga, hoje da segunda já está no calendário disponível, graças a Deus, né? Sim. Que existe aí uma confusão desde a época das últimas eleições aí e da Covid, que as pessoas colocaram muito movimento antivacina. Muito movimento antivacina, que infelizmente muita gente passou a acreditar mesmo de que as vacinas fazem mal, né? Uhum. Tem pessoas que acreditam piamente que vacina causa doença, E essas mesmas pessoas fazem uso abusivo de medicamentos que causariam mais dano, né, do que a própria vacina. Porque eles têm medo da vacina, mas não têm medo de usar medicamentos de modinha, por exemplo, né, por conta própria. Se automedica e não procura médico. Sim. Verdade. Bem, doutora, eu não sei se eu perguntei tudo, eu deixo à disposição de vocês. Se quiserem falar mais alguma coisa em relação às arboviroses.
Eu acho que pontuamos bem, né? Os casos, mas é o reforço, né, para a população, né, que a Tati falou, dos cuidados domiciliares, reforçar as mães e os pais aí, né, para levarem as crianças de 10 Sim. a 14 anos para tomarem as vacinas, e principalmente a vacina da dengue nesse período. São duas se doses. Se a pessoa São duas suspeita doses. que ela está com dengue, até mesmo antes dela chegar na unidade, pode preparar o sorinho dela e ir para a unidade já com a garrafinha, recebendo hidratação. À medida que os casos vão surgindo, a tendência da unidade já ofertar esse soro na porta de entrada antes do primeiro atendimento, para a gente tentar manter todo mundo hidratado, que a hidratação na dengue é o que salva vidas, como a Ivone disse. Ok. Eu agradeço a participação de vocês mais uma vez, né? Deixo a casa à disposição. Agradeço especialmente hoje nosso podcast número 100. Né? Vocês estão aqui com a gente. Tem dezenas de informação aí já no nosso canal Câmara Ipatinga e toda segunda-feira a gente é uma equipe da saúde que vem falar de um programa, um projeto específico, e está sendo tão legal, né, dar visibilidade ao trabalho de vocês, pessoas tão empenhadas, servidores concursados, às vezes indicados, mas normalmente para cá da saúde tem vindo só equipes mesmo que ficam ali do município, né? Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Voltem Obrigada sempre. pelo convite. Obrigada. Ok, pessoal, essa é mais uma edição do CEMI Podcast. Muito obrigada e continue com a gente. Tchau, tchau.